Professor, na atualidade, como saber quais são as armas classificadas como de uso permitido, restrito ou proibido? Opa, ótima pergunta para o episódio de hoje da série Como Assim, Professor? E claro, os meus superalunos e as minhas superalunas já podem notar que a aula de hoje está imperdível. Porém, ainda que o episódio de hoje esteja voltado para auxiliar na correta identificação de quais seriam as armas classificadas como de uso permitido, restrito ou proibido, para o nosso aluno, não basta saber a classificação técnica das armas. É fundamental que manuseemos essa informação e criemos links entre o assunto do encontro de hoje e os tópicos que já desenvolvemos em aulas anteriores. Porque o mais relevante para vocês é identificar quais seriam os efeitos práticos dessa classificação no enquadramento dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo. E para explicar isso tudo direitinho, o professor Santiago vai apresentar o desenrolar de duas ocorrências policiais. Uma envolvendo comandante de guarnição atualizado e outra envolvendo comandante de guarnição altamente desatualizado. Esse mesmo que você pensou. O que passou na sua cabeça agora, que vive dizendo que não quer estudar, se qualificar e que no máximo vai fazer curso apenas para ser promovido. E essas duas histórias também têm como personagem principal quem? Paisano folgado. É isso mesmo, paisano folgado. Bom, mas antes de começar a nossa história, se você ainda não está inscrito, inscreva-se aí no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho e as notificações para vocês serem informados sempre em primeira mão e com exclusividade assim que a nossa equipe postar uma nova aula. E se gostarem, deixem sempre seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Antes de começar, já deixo um aviso importantíssimo para aqueles superalunos que têm o intuito de se aprofundar ainda mais no assunto. Aviso que teremos duas perguntas simples para vocês responderem ao final da aula. E as respostas vocês deixem aqui nos comentários. Então vamos lá. No início, a definição de arma de uso permitido e restrito era bastante imprecisa e genérica. Por exemplo, o antigo decreto 3665 apenas mencionava que seria arma de uso permitido aquela cuja utilização fosse permitida para as pessoas físicas em geral, bem como a pessoas jurídicas, de acordo com a legislação normativa do Exército. E arma de uso restrito, aquela arma que só poderia ser utilizada pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Exército, de acordo com a legislação específica. Ou seja, não se tinha efetivamente uma definição que ajudasse ao intérprete a identificar de imediato a classificação da arma. O decreto 9493, que também foi revogado, já apresentou uma evolução ao passar a citar diretamente as armas e os calibres de uso proibido e restrito, deixando por exclusão as armas não citadas como de uso restrito, automaticamente sendo classificadas como de uso permitido. Inclusive, mantinha-se até então a referência que delimitaria a fronteira entre as armas de porte de uso permitido, com até 407 joules, e as armas de porte de uso restrito, quando tivessem energia cinética na saída do cano superiores a 407 joules. Na época, poderíamos indicar que seriam restritas as armas de fogo nos seguintes calibres: Magnum .44 e Magnum 357, Colt .45 e a Winchester 375. Porém, essa regra foi modificada e, a despeito de toda a discussão jurídica que se expôs, principalmente entre nós estudiosos do assunto, já que estamos nos dedicando aos estudos dessa legislação desde 1997, quando a Lei 9437 pela primeira vez tentou a unificação da legislação com a criação do Sistema Nacional de Armas. Porém, na atualidade, essa regra foi sensivelmente modificada, passando a ser fixada em 1.620 joules para as armas de uso permitido e superiores a 1.620 joules para as armas de uso restrito. Meus superalunos, é fundamental que vocês decorem esse número. Professor, então explique com mais detalhes. Ok, tudo bem. Hoje
De modo geral, podemos dizer que as armas classificadas como de uso permitido são aquelas cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.620 joules. Anotaram? 1.620 joules. Observando-se que estamos focando aqui em armas de fogo semiautomáticas ou de repetição e que sejam de porte. Por outro lado, serão classificadas como de uso restrito, atenção, as armas de fogo automáticas de qualquer tipo ou calibre, e as armas semiautomáticas ou de repetição, que sejam não portáteis, e aquelas que nos interessam de fato, as armas de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.620 joules. Professor, veja bem, como nem todos os seus alunos aqui do curso são militares ou policiais, apresente algumas definições para facilitar a compreensão dos seus superalunos. Ah, tudo bem, isso realmente é importantíssimo, com certeza, meus alunos. Acho que o primeiro termo que precisaríamos definir seria a diferença entre arma de porte e arma portátil. Aliás, muita gente boa confunde esses termos, empregando-os como se fossem sinônimos, o que é um erro gravíssimo. Conforme dispõe a versão mais recente, com as alterações feitas em 2021, no Regulamento de Produtos Controlados, arma de porte, segundo o artigo 3º, parágrafo único do Decreto 10.030, com as alterações incluídas pelo Decreto 10.627, arma de porte seriam aquelas que, pelas suas dimensões e peso reduzidos, podem ser disparadas pelo atirador com apenas uma das mãos. Já as armas de fogo, classificadas como portáteis, seriam as armas que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma pessoa. Ah, professor, para! Ninguém merece essa definição. Meus alunos, só entre nós, ninguém merece mesmo. Bom, mas façamos o seguinte, esqueçam o que prevê o regulamento e raciocinem assim, em linhas gerais, para o aluno do professor Santiago, que não é da área da segurança pública, atenção, arma de porte passa a ser aquela que você pode colocar na cintura, no cinto de guarnição, no coldre, entendeu? Então, a partir de agora, basicamente estamos falando de pistolas e de revólveres. Enquanto as armas portáteis seriam aquelas que nós, no dia a dia, não conduziríamos na cintura, no coldre. Assim, estamos falando de fuzis, de carabinas. E faço alerta que essa definição, mesmo sendo meio maluca, irá resolver na prática boa parte das suas dúvidas. Já as armas de uso proibido são aquelas armas de fogo classificadas assim em acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário. E também são aquelas classificadas como de uso proibido as armas dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Outra conceituação que julgo essencial é a definição de arma de fogo não portátil, que seriam aquelas que, devido às suas dimensões ou a seu peso, precisam ser transportadas por mais de uma pessoa com a utilização de veículos automotores ou não. E também aquelas que sejam fixadas em estruturas permanentes. E também a diferença entre arma automática e semiautomática. Podemos caracterizar como arma de fogo automática a arma em que o carregamento, o disparo e todas as operações de funcionamento ocorram continuamente enquanto o gatilho estiver sendo acionado. Já a arma de fogo semiautomática é a arma que realiza automaticamente todas as operações de funcionamento, com exceção do disparo, exigindo para isso novo acionamento do gatilho. E arma de fogo de repetição seria a arma em que a recarga exige ação mecânica do atirador sobre um componente para a continuidade do tiro. Da mesma forma, depois de inúmeras idas e vindas, podemos ainda utilizar como referência a portaria 1222 do Comando do Exército e interpretar a expressão calibre nominal como a designação que define ou caracteriza um tipo de munição ou tipo de arma de fogo produzida pelo fabricante. Normalmente está relacionado com as dimensões da munição. E por fim, ainda consoante a portaria, é interessante também relembrarmos
as aulas do professor de física do ensino médio e dizer que energia cinética é a energia associada ao estado de movimento de um objeto. Pronto, agora acredito que possamos prosseguir. E parece que os colegas que elaboraram as regras de definição da classificação das armas em armas de uso permitido e de uso restrito buscaram atender às nossas observações e fixaram uma tabela indicativa de quais seriam, nominalmente, os calibres das armas caracterizadas como de uso permitido e de uso restrito, facilitando assim a consulta principalmente das pessoas menos familiarizadas com esse universo. Aliás, já dá para notar o ganho, principalmente para os policiais em geral, os integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, com o modelo utilizado nos anexos da Portaria 1222, o anexo A, que apresenta a listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido, e o anexo B, dispondo sobre a listagem de calibres nominais de armas e munições de uso restrito. Com a consulta atualmente bastante simplificada, vamos citar apenas alguns dentre os principais calibres que passaram a ser de uso permitido. Como exemplo, cite-se então o 357 Magnum, Colt 45, Glock 45, Winchester 45 Magnum e, por outro lado, permanecem sendo classificados como de uso restrito, por exemplo, as armas de calibre .44 Remington Magnum, 480 Ruger e 6mm Remington. Agora que já sabemos como identificar quais são as armas de uso permitido e de uso restrito, vamos para o próximo passo. No episódio número 7, nós estudamos os crimes vinculados à posse e ao porte de arma de uso permitido e restrito. E é imperativo que nossos alunos revejam essa aula para uma compreensão completa do tema. Inclusive, nosso diretor já deixou aqui nas descrições do vídeo o link para vocês poderem maratonar em seguida. Porque justamente vamos aplicar as noções teóricas que aprendemos naquele episódio para podermos entender o desenrolar das ocorrências envolvendo comandante de guarnição atualizado, comandante de guarnição altamente desatualizado e paisano folgado. Na primeira hipótese, em uma operação de policiamento, a guarnição, coordenada por comandante atualizado, que obviamente é aluno do professor Santiago no curso de atualização profissional, abordou e fez a revista no veículo de paisano folgado. No carro foi encontrada uma Magnum 357, devidamente registrada em nome dele. Observe-se que paisano folgado tinha o registro de posse em virtude de ser o detentor e proprietário de uma pequena loja. E já faz muito tempo que ele fazia o trajeto de casa para sua loja com a arma descarregada, desmuniciada, enfim, sem estar para o pronto emprego. Lembrando que ele era o legítimo proprietário do estabelecimento. Comandante atualizado de imediato já foi informando que a ocorrência se tratava do crime de porte ilegal de arma de uso permitido. Porém, paisano folgado ainda tentou argumentar, informando que ele não poderia responder pelo crime de porte ilegal de arma, uma vez que, segundo ele, só haveria o crime se a arma estivesse para pronto emprego, o que não era o caso. Além do fato do registro permitir que ele mantivesse a arma em casa e também no seu estabelecimento. E comandante, alô, como é que você acha que eu poderia ter a arma em casa e no estabelecimento, sem que pudesse deslocá-la de um lugar para o outro? Haha, eu sou muito esperto. Ai, fale alguma coisa agora. Você vive dizendo que foi aluno do professor Santiago. Vem agora, tire com gancho. Mas paisano folgado se lascou, pois ele não contava com o fato da guarnição ser formada não apenas por comandante atualizado, mas por vários policiais altamente atualizados, como vocês que estão assistindo a aula até agora. E meus alunos, comandante atualizado praticamente deu uma aula para paisano folgado. Ele já começou informando que o crime de porte ilegal de arma de uso permitido abarcaria diversos núcleos verbais, e que, por esse motivo, o fato da arma estar ou não em condições de pronto emprego para uso imediato seria indiferente
para o enquadramento do agente no crime. E ainda completou, deixando o professor Santiago ainda mais orgulhoso. O comandante atualizado ainda acrescentou que o fato de Paisano folgado ter o registro de posse da arma apenas daria a ele o direito de permanecer com a arma dentro de casa ou dentro de seu estabelecimento comercial, não sendo permitido o trânsito com a arma de um lugar para o outro, a não ser que ele fosse o detentor da autorização de porte de arma, ou seja, enquadramento negado. Esquece, esquece. E na segunda hipótese, a guarnição chefiada por comandante de guarnição altamente desatualizado, em um outro momento, também abordou o Paisano folgado. E, após a revista pessoal, durante a abordagem, Paisano folgado foi encontrado com uma .45 Glock e comandante altamente desatualizado, fazendo jus a seu nome, já foi informando que o enquadramento da conduta, uma vez que se tratava de uma pistola Glock, obviamente só poderia se tratar do crime de porte ilegal de arma de uso restrito. Porém, ainda antes de Paisano folgado começar a tirar a sua onda, para a sorte de comandante altamente desatualizado e para o azar de Paisano folgado, comandante atualizado estava passando nas proximidades do local e acabou salvando a pele do colega no último instante. Isso porque, discretamente, comandante atualizado chamou o colega de turma e eles se afastaram um pouco para que pudessem conversar. E já vou avisando que vocês não vão acreditar no que aconteceu em seguida. Bom, mas rapidamente, comandante atualizado pegou o celular e acessou o canal do professor Santiago no YouTube e apresentou o episódio número 7, que trata dos principais crimes da legislação de porte de armas. E também apresentou o episódio número 11, esse mesmo que você está assistindo agora, que trata da definição das armas como de uso permitido, restrito e proibido. Ah, professor, para, aí já é demais. É sério, turma, é sério. Tá, mas e Paisano folgado? Ele ficou lá esperando? Claro que ele ficou, até porque ele já conhecia comandante altamente atualizado da outra ocorrência. Porém, voltemos ao assunto. Daí, após assistir às aulas, comandante altamente desatualizado decidiu modificar o enquadramento da conduta de porte ilegal de arma de uso restrito para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, uma vez que Paisano folgado foi encontrado com uma arma de porte calibre .45, sendo atualmente classificada como arma de fogo de uso permitido. Ei, meus alunos, mas engraçado mesmo foi o modo que comandante desatualizado falou com o Paisano folgado após ter assistido às aulas do curso. Mas professor, conte aí então como é que foi. Tá, ele disse assim: senhor, como sua arma tem o calibre .45 Glock, que possui energia cinética de saída menor que 1.620 joules, mais precisamente 661,60 joules, a descrição no relatório de ocorrência policial indicará de que se trata de arma de uso permitido, que provavelmente irá gerar o crime de porte ilegal de arma de uso permitido, consoante prevê o artigo 14 da 10.826. Gente, e ainda citou a pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Agora, o melhor de tudo vocês não sabem. Logo após o fato, comandante de guarnição altamente desatualizado resolveu, enfim, se inscrever aqui no canal e participar com vocês das aulas do curso de atualização profissional. Para concluir, teremos 2 perguntas simples para vocês. A primeira seria a seguinte: cumprindo o mandado judicial, policiais civis atualizados encontraram no apartamento de fulano uma arma de porte calibre .45 Winchester Magnum. Leve-se em consideração que o fulano não possui autorização de porte de arma de fogo e aí se pergunta, em tese, então qual teria sido o crime praticado por fulano? E a segunda pergunta seria a seguinte: em pleno calçadão da Praia da Atalaia, a guarnição coordenada por comandante atualizado abordou e encontrou Beltrano com uma arma de porte calibre .44 Remington Magnum. Acrescente-se, por fim, que Beltrano não possui autorização de porte de arma de fogo.
Portanto, teoricamente, qual teria sido o crime praticado por Beltrano? Bom, as respostas vocês deixam aqui nos comentários, que eu irei dar um retorno diretamente para vocês. E assim, nós chegamos ao final do nosso episódio. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho e as notificações. Olha, foi um prazer tê-los aqui conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.